quando a gente fala do sistema imune, a gente sabe que a gente tem as respostas imunes inata e adquirida. A inata, a gente sabe que ela não depende de contato prévio com o agressor, com o parasita, no caso. Ela é geral, ou seja, ela vai somente identificar os PAMPs, que são padrões moleculares associados aos patógenos. E ela também é rápida, ela demora horas para agir. E o que a gente vai ter de componentes nessa resposta imuninata que vai combater esse parasita? A gente vai ter as barreiras epiteliais, que são físicas, químicas, que estão presentes no trato respiratório, geniturinário, no trato gastrointestinal. A gente vai ter a fagocitose, tanto por fagócitos como neutrófilos, macrófagos. E a gente vai ter também o sistema complemento atuando ali para tentar levar uma lise desses parasitas. Depois a gente vai ter a resposta imune adquirida. A resposta imune adquirida ela é específica. Ela identifica epítopos na superfície do parasita. Ela depende de contato prévio com o parasita e ela é lenta. Ela demora dias para poder ser ativada. E o que a gente vai ter nessa resposta adquirida? A gente vai ter os linfócitos, tanto B, que é a resposta humoral, que vai ser responsável pela produção de plasmócitos, que levarão à produção de anticorpos, tanto quanto a resposta celular, que são os linfócitos T, que tem os reguladores, os linfócitos T reguladores, os citotóxicos e os auxiliares. Como que vai atuar essa resposta imune no geral? Por exemplo, a gente tem parasitas eumintos, por exemplo. Esses parasitas eumintos, eles vão ser reconhecidos pelos linfócitos T auxiliares. Esses linfócitos T auxiliares vão secretar citocinas que vão atrair linfócitos B, que se transformarão em plasmócitos, que vão produzir anticorpos. No caso, a classe produzida é IgE, e essa IgE vai fazer uma opsonização. Ela vai atrair tanto eosinófilos para poder ajudar no combate dessa parasitose. Mas ao mesmo tempo que a gente tem respostas do sistema imune para tentar combater esses parasitas, eles também possuem mecanismos de modo a evitar a nossa defesa, mecanismos de evasão. E a gente vai ter dois tipos de evasão, uma evasão passiva e uma ativa. Na evasão passiva, a gente vai ter exemplos como a variação antigênica e o ocultamento do sistema imune, né, que é a fuga para locais imunoprivilegiados. Com relação à variação antigênica, a gente tem dois tipos de variação. No caso, essa variação antigênica seria o quê? Variação de proteínas da superfície que impeçam o reconhecimento do parasita pelo sistema imune. Então, a gente vai ter dois tipos. Uma estágio específica, uma variação estágio específica. Ou seja, o que é isso? Quando o parasita ele penetra no organismo, ele vai sofrer mudanças até se instalar de forma definitiva no organismo. Então, o parasita que penetrou com relação ao parasita que ficou de forma definitiva, eles possuem antígenos diferentes de superfície, tem essa modificação. Por isso que depende do estágio do parasita, se ele já está definitivo, se ele está penetrando no organismo. Depois a gente vai ter uma variação contínua. O que é isso? O organismo ele vai variar os antígenos continuamente. Ou seja, enquanto o organismo está elaborando uma resposta, anticorpos estão sendo secretados, eles já não servem mais, porque a partir do momento que essa resposta imune foi preparada, no caso adquirida, o parasita já mudou seus antígenos, ou seja, essa resposta já não é mais adequada, já não vai combater ele, porque ele está mudando constantemente as proteínas de superfície. Depois a gente tem o ocultamento ou fuga para locais imunoprivilegiados. O que é isso? Então o parasita ele vai buscar locais em que tem poucos linfócitos, poucos anticorpos, para tentar evitar o ataque pelo sistema imune. No caso, uma célula normal não é possível ele fazer esse ocultamento, por quê? Porque ele será apresentado pelo meio do meio MHC. Agora, quando ele vai para locais que não tem linfócitos, que tem poucos anticorpos, como, por exemplo, sistema nervoso central, articulações, testículos, dificulta a sua identificação pelo sistema imune.
E além disso, o próprio parasita ele pode criar um local imune privilegiado para ele. Por meio do quê? Por meio da formação de cisto, que seria uma cápsula fibrosa que envolveria ele, envolveria os ovos e impede que o sistema imune reconheça ele como um parasita. Por quê? Porque esse cisto ele não possui antígenos na superfície, ou seja, não tem como ser identificado. Depois a gente tem a evasão ativa. A evasão ativa vai ser por meio de dissimulação ou imunossupressão. Na dissimulação, a gente tem, por exemplo, a mímica. Nessa mímica, o que ele vai fazer? Ele vai imitar células do hospedeiro. Ele vai mudar os antígenos de superfície para se tornarem semelhantes às células do hospedeiro. No caso, ele pode imitar reguladores do sistema complemento para poder inativar a resposta do sistema complemento contra ele. Só que tem um problema dessa mímica. Ela pode levar a uma autoimunidade. Um anticorpo criado para combater o parasita pode também combater uma célula do próprio organismo, por conta de ter essa semelhança. Depois a gente tem também, dentro dessa dissimulação, a gente vai ter a captação de moléculas do próprio organismo. No caso, a captação de reguladores solúveis do sistema complemento. Por exemplo, a gente tem o fator H. E nisso eles conseguem inativar toda a cascata do complemento somente de pegar esse regulador e se ligar a ele por meio da membrana. Eles também conseguem se ligar aos reguladores de membrana, tipo, por exemplo, o DAF, o CD59. Depois a gente tem também a evasão ativa por imunossupressão. No caso da imunossupressão, a gente tem 3 tipos. Escape à fagocitose, proteases imunossupressoras e modulação da apoptose das células. No caso do escape à fagocitose, a gente tem, por exemplo, a opsonização, que vai facilitar a fagocitose, certo? Então, essa opsonização também pode ser benéfica para o parasita. Ele pode pegar e se aproveitar para infiltrar dentro das células quando eles estão com opsoninas ligadas a eles. Por exemplo, tem parasitas que eles mimetizam o complexo de ataque à membrana e conseguem entrar dentro da célula. Depois a gente tem também as proteases imunossupressoras, que são proteases que são sintetizadas pelos parasitas que conseguem inibir a resposta imune, conseguem inibir o sistema complemento e facilitar a sua penetração nos tecidos do organismo. E por último, a gente também tem uma modulação da apoptose, por meio de moléculas secretadas pelos parasitas. No caso, as células que já estão infectadas por outros parasitas, elas são... a apoptose delas é inativada por meio dessas moléculas, para poder permitir a proliferação do parasita. Enquanto isso, células do sistema imune, elas têm a sua apoptose ativada para poder impedir que esse sistema imune ataque o parasita. Então, ele tem vários mecanismos que os parasitas utilizam para poder evadir da resposta imune.